eis aqui os teus filhos, meu Deus, cordeirinhos do Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, o Deus poderoso, o Deus que fala, assim como o Senhor falava com Samuel, Deus. Fale com essas crianças, encha, Senhor, a vida delas com o poder, com o fogo do Senhor. As visitas, Senhor, em todo o tempo. Livra do homem ruim, Senhor. Livra, Senhor, das mulheres cuja mão é mão de rede. E que o Senhor Jesus possa ser o dono dessas crianças, Deus. Que o Senhor possa livrar de toda retaliação vinda do inferno, em nome de Jesus Cristo. Cuidando da alma, do corpo de cada uma delas. Eis aqui o teu filho, meu Deus, precisando do Senhor, pedindo a ti o teu socorro. Oh Deus, sabemos que se o Senhor não vir com a tua provisão, com a palavra, com o fogo, com a unção, com a transformação, com a autoridade do Senhor, que seríamos de nós? Por isso ele está na total dependência de ti. Espírito Santo de Deus, enche, meu Deus, a ponto de transbordar, e que ele possa ser boca do Senhor, e que o nosso coração e a nossa mente, Senhor, possa esvaziar de nós mesmos, das coisas deste mundo, e encher da tua palavra, porque o Senhor está aqui, o Senhor é o noivo, o Senhor está às portas, e precisamos, meu Deus, estar preparados para o dia que o Senhor voltará, porque o Senhor voltará. Oh, aleluia. Enche o teu filho e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 13. Livro de Juízes, capítulo 13. O texto principal que eu vou ler nessa noite parte daí, da história de Sansão. Mas nós vamos falar nessa noite sobre o seguinte tema: uma igreja saudável, uma igreja que toma boas decisões, é uma igreja que sabe escolher, mas quando ela também não sabe, ela sofre. Então, é algo que você precisa sair daqui no seu coração, porque hoje nós vamos passear sobre a história de Sansão, de uma pessoa que você vai ver que tinha tudo para ter o melhor na vida, tudo, mas por causa de algumas escolhas, ele não experimentou o melhor de Deus em vários momentos da sua vida. Juízes 13, olha aí, vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, vamos ler? Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por quanto? É uma dica que eu sempre dou para os jovens, vou te dar nessa noite. Não brinque com Deus, porque Deus não sabe brincar. Está aí no texto claro. A gente vai brincando com Deus, brincando de ser crente, brincando. Na hora que Ele resolve brincar é 40 anos. 40 anos. Então, nunca gostei dessas brincadeiras de Deus aí. Por isso que eu não gosto de brincar com Deus. Eu levo Ele a sério. Eu nem comecei a pregar. Isso é só um detalhezinho para sua alma aí. Vamos lá. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Ele disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém, conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Essa expressão ela se repete por 3 vezes neste texto. Uma repetida pela mulher, o seu marido. Ele clama a Deus e pede a Deus para aparecer a esse anjo de novo. E depois eles identificam, e o texto próprio já se identifica, porque a palavra anjo está aí na letra maiúscula,
aquele que se intitula o maravilhoso, o conselheiro, o príncipe da paz. No texto aqui só está maravilhoso, que nós sabemos que é a própria pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles aparecem, tem um segundo encontro, e ele resolve preparar uma mesa diante desse anjo, o nosso Senhor. Versículo 19, do capítulo 13, tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, apresentou sobre a rocha ao Senhor, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, o que vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Versículo 22, vamos lá. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Essa é a sensação de todo mundo que tem uma experiência da manifestação da glória do Senhor, em todas as Escrituras. Sensação de morte, porque viu o Santo de Israel. E então passa-se o tempo, Sansão nasce, e ele começa a viver debaixo de uma promessa, de um Deus que não pode mentir. Ele era desejado pelos pais, porque a mãe era estéril. E se hoje isso ainda é problema na sociedade, com todos os artifícios e toda a medicina, já é problema, naquela época então, muito mais. Então ele era ardentemente desejado pelos pais, porque eles não tinham e queriam ter um filho. Ele era desejado por Deus, que não mandou qualquer anjo, mandou o anjo, a pessoa do seu filho, para dar boas novas e dizer que terás um filho, um jovem que foi desejado pelos pais, desejado por Deus, desejado por sua nação, porque sofria 40 anos, e clamaram a Deus que se levantasse um libertador, e Deus resolveu atender, e colocou nele a unção do Espírito, separado de Deus, para que fosse o libertador, começasse a libertar Israel dos seus inimigos. Então tinha tudo para dar certo, tudo, desejado pelos pais, desejado pela nação, desejado por Deus. Um nome forte, Sol menor, justo de Deus. E porque ele tomou algumas decisões na vida dele, você que conhece a história, que nasceu na igreja, mas para quem não conhece, Sansão nasceu, começou a andar, e ele começou a pisar e fazer algumas decisões e algumas escolhas, das quais Deus coloca nas nossas mãos, mesmo a gente tendo a promessa de Deus, mesmo a gente sendo desejado pelos nossos pais, mesmo a gente sendo desejado por Deus, porque se hoje você está aqui, você precisa saber, você foi desejado por Deus, porque Ele é o único que tem nas mãos o poder de dar a vida e o poder de tirar a vida. Ele é o único até hoje. Ele decide que vai morrer e a gente morre mesmo. E não tem ninguém que pode nos livrar da mão desse Deus. E se você está aqui nessa noite, se você ouve essa mensagem, é porque você foi um escolhido de Deus, para um propósito, do qual a palavra e as Escrituras deixam claro, e qual a gente deixou claro também no nosso catecismo, na primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual que é o fim principal do homem? Glorificar. Parece que até a história se repete. Desejado pelos pais, desejado. A nossa nação clama por honestidade, por pessoas que são honestas, de bom caráter, pessoas que podem assumir postos nessa sociedade e não mentir, e prometer e cumprir o que prometeu. Pessoas das quais só podem fazer isso são pessoas que são escolhidas e chamadas por Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. Só esse tipo de pessoa pode mudar uma nação, da qual Deus falou com o seu povo, e deixa claro que nós somos o povo que pode mudar nações, inclusive nação que está toda atribulada. Quando ele fala lá em Jeremias:
orai pela paz da cidade para onde vos desterrei, para que esta cidade tendo paz, vós tereis paz. A paz de uma cidade está na mão daqueles que amam a Deus acima de todas as coisas, e o serve, e o obedece. Um poder sobrenatural, que ninguém é capaz de realizar, a não ser aquele que ama o Senhor e que ora ao Senhor. A oração ainda hoje é a única capaz de ressuscitar um morto de 4 dias. É a única hoje de parar todo a galáxia e o universo por quase um dia, como foi com Josué e Caleb. A oração ainda hoje é a única capaz de se orar com instância, porque senão não estava registrado no Novo Testamento, no livro de Tiago, no capítulo 5, lá pelo versículo 17, quando nos afirma que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou com instância para que não chovesse, e não choveu durante 3 anos e 6 meses, mas também depois voltou a orar, e Deus deu a chuva. Quando Deus escolhe, quando Deus chama, Deus capacita. E eu nunca vi Deus chamar a sua igreja nas Escrituras para algo normal. Nunca vi. Toda vez que Deus levanta um povo e o santifica e o prepara, seja para a guerra ou seja para entrar em algumas cidades, Ele o capacita para fazer o impossível. E foi esse o discurso durante 3 anos do nosso Senhor Jesus Cristo àqueles discípulos, homens de pequena fé: até quando eu estarei no meio de vós? Deus chama a sua igreja para um momento importante da história, o chamado os últimos dias, do qual não serão fáceis, do qual o próprio Senhor Deus e Pai resolveu abreviar esses dias, porque senão nem os da fé resistiriam. Está escrito. Isso é um diagnóstico de um Deus que não muda. Ele não está pedindo a nossa opinião, Ele está deixando registrado como vai ser. Mas Ele espera que esse povo que o aguarda, o espere debaixo da unção e do transbordar do Espírito Santo de Deus. Tem que estar, a medida é transbordar, a ponto de não caber mais na lâmpada, ter que colocar nas vasilhas. Lembra-se da virgem prudente? De Mateus 25. Amados, nós precisamos fazer escolhas. Sansão era um homem chamado por Deus, desejado por Deus, desejado pelos pais, desejado pela nação, mas mesmo assim ele fez escolhas erradas. E o nosso adversário sabe muito bem, ele conhece, e o conhecimento dele é muito mais elevado do que o nosso, sobre todas as Escrituras. Aliás, ele afrontou o Senhor Jesus com as Escrituras. Também está escrito, fez um sofisma: aos teus anjos dará a ordem que o guarde. Se és filho de Deus, então pula daqui e pede eles que te guarde. Isso é um sofisma, porque o texto lá está dizendo, aquele salmo que muita gente gosta de deixar aberto para proteger a casa, é aquele que o diabo citou: aos teus anjos dará a ordem que te guardem. Mas em todos os teus caminhos, nem em todas as tuas puladas, não. Isso é um sofisma. Por isso que Jesus repetiu e disse para ele, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Pois bem, Gálatas 6, versículo 7, se eu não me engano, coloca aí para nós na tela. A palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Põe a imagem para mim que eu montei sobre as nossas escolhas, e deixa ela aí até o final. A imagem está aí? Caio passou? Coloque ela aí, está aí. Baseado nesse versículo, aí está uma imagem para você guardar na sua casa, para você ir lembrando. Você escolhe as sementes, mas nunca escolherá a colheita. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Sansão escolheu semear coisas erradas, sendo escolhido de Deus, sendo abençoado e desejado por Deus, sendo desejado por uma nação, sendo desejado pelos seus pais. Tinha tudo para dar certo. Aonde ele errou? Nas suas decisões e escolhas. Qual foram as escolhas que ele tomou diante de Deus, tendo tudo para dar certo? Porque o Espírito de Deus se apossava sobre ele, e ele tinha uma força tamanha tal, que ele vencia exércitos inteiros, conforme diz de Juízes 13 a Juízes 16, são só apenas capítulos, vale a
pena você ler na sua casa nessa noite antes de dormir. Mas durante essa jornada, algumas decisões ele tomou, e uma das primeiras decisões, ele era um homem consagrado a Deus. Nazireu era aquele que Deus escolhia desde o ventre, que não podia beber bebida forte, nem vinho, nem qualquer outra bebida forte, pelo simples fato de ser separado por Deus para fazer algo extraordinário, mais do que os outros fariam. Então ele não podia tocar em mortos, ele não podia fazer o que todo mundo faz, em outras palavras, para você entender. Ele não poderia fazer o que todo mundo faz. E no capítulo 14, do versículo 9, a primeira coisa que ele fez, que manchou o seu nazireado, o seu tempo de ser separado para Deus. Tomou o favo nas mãos e foi andando, comendo dele, chegando ao seu pai e à sua mãe. Deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomaram. Um leão que ele rasgou com as próprias mãos, no meio, quando o Espírito de Deus se apoderou dele. E quando ele volta naquele caminho, havia favo de mel dentro daquele corpo. E ele tomou daquele mel, não só comeu, e ele não podia como nazireu. E deu aos seus pais, influenciou aos seus pais. A primeira atitude que ele fez aqui foi comer doçura, coisa boa, mas imorto. Toda vez que nós, como servos de Deus, porque nós somos chamados de Deus para esta geração, Deus nos chama e nos deixa uma ordem da qual Ele vai cobrar quando Ele voltar, conforme o nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro em Mateus 7:21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E a ênfase no Senhor é para dizer, nem todo que adora com piedade, Senhor, Senhor. Mas ele diz quem é que vai entrar, ele diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. A gente lê, a gente prega, a gente vem 20, 30, 40, 50 anos na igreja, mas a gente não presta atenção nas Sagradas Escrituras e não coloca em prática. E as nossas escolhas, a gente escolhe o que a gente vai semear, mas a colheita a gente não escolhe. E ele diz, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E ele cita algumas coisas que são feitas dentro da igreja, como se fossem consagradas e de Deus. E quando Deus manda, o é, de fato e de verdade. Mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós impusemos a mão nos enfermos e eles ficaram curados, em teu nome nós falamos novas línguas, em teu nome... E Jesus falou, e eu vos direi naquele dia explicitamente, apartai-vos de mim para o fogo eterno destinado ao diabo e aos seus anjos, porque eu não vos conheço. Viveu uma vida até de consagração dentro da igreja, porque para expulsar demônio tem que ter um certo tipo aí de consagração, senão passa uma vergonha lascada. Mas não fez o que Deus queria. Não andou na vontade de Deus. Então eu quero nessa noite, te despertar para você fazer uma releitura dessa palavra que está nas suas mãos, seja ela em papel, seja ela no seu celular, e você perceber toda vez que aparece a descrição, segundo a sua vontade, porque esta é a vontade de Deus, meu filho, grifa esse versículo, colore ele, destaca ele da Bíblia, escreve num papel, coloca onde você quiser na sua casa, para você não esquecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. E uma delas é sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. A palavra santo é separado. Se é separado de alguma coisa. Você deveria estudar sobre isso. Não é só separado para cultuar a Deus no domingo, mas é ser separado das coisas que todo mundo faz. Porque o contraposto, a contraposição da palavra santo é a palavra profano. E a palavra profano não é só o sentido que nós hoje damos nela. De profanar a gente acha que é cuspir na cruz de Cristo, que é vir de shortinho aqui na frente, também o é, mas não é só isso. É falta de respeito. Você não entra num fórum, em lugar nenhum de short, não entra. Se o juiz chama para falar com você, você não fica lá passando no Facebook e curtindo o Instagram, na hora que ele está falando com você. Quem é advogado aqui sabe do que eu estou falando. Se o juiz pegar, ele está lascado, ou o promotor. Mas diante daquele que pode todas as coisas, que separa uma palavra
para falar para o seu coração, enquanto a palavra é falando, você vai aí passando no Facebook, vai curtindo, mostrando, rindo para o outro, aquele negócio. Gente, nós temos que parar com isso no nome de Jesus. A palavra profano nas Escrituras significa fazer o que é comum, fazer o que todo mundo faz. E a palavra santa é fazer o contrário, ser separado. Não podemos fazer o que todo mundo faz. E isso bate com a explicação exatamente de quando Paulo fala para a gente não vos embriagar com vinho com a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Paulo não está falando que não deve beber, porque senão a palavra dele a Timóteo tinha que rasgar e jogar fora. Ele recomenda a Timóteo a tomar um pouco de vinho, por causa da sua saúde. Mas então a gente deve examinar e perceber que a cidade de Éfeso era uma cidade naquela época que vinhedos eram normais naquela região, eles comercializavam essas coisas. E Paulo que está dizendo para aquela igreja: olha, não se embriague com o que todo mundo faz. Você tem que se embriagar com aquilo que Deus te chamou para fazer, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus te chama para ser santo porque Ele é santo. Deus nos chama para separar o precioso do vil, o santo do profano, o puro do impuro. Nós temos que botar um ponto nisso na nossa vida. Se você é convertido de fato, de verdade, se você é escolhido do Senhor Jesus, eleito do Senhor, se o Espírito Santo de Deus testificou no seu coração que você é chamado e filho de Deus, você tem que ser santo porque o seu Deus é santo. E nós temos que parar de fazer o que todo mundo faz. A primeira coisa é comer doçura em mortos. Pastor, quando eu como doçura em mortos? É simples. Quando você faz aquilo que te dá prazer, mas não foi Deus que falou. Porque todo mundo faz. Eu quero é ser feliz. A geração do prazer é essa. É a geração do hedonismo, a geração do narcisismo. Aí começa a fazer o que todo mundo faz. Começa a tirar a selfie igual todo mundo tira. Começa a curtir as mesmas coisas que todo mundo faz. Porque meus amigos fazem. Tem que parar com isso no nome de Jesus. Em nome de Jesus, amados. Nós precisamos ser santos porque Deus é santo. Você está comendo doçura no meio dos mortos. Você está semeando algo que você não vai gostar de colher. E isso tem uma coisa, e você vai perceber que tem. Porque a gente vai fazendo isso e achando que não tem nada a ver. E quando chega num tempo de crise como esse, a gente entra em pânico porque não sabe o que fazer contra as trevas que se levantam nos colégios, matando os nossos filhos, principados e potestades. Nós não lutamos contra sangue nem contra carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Não é aqui, o nível é aqui. E para isso precisamos ser santos, porque nosso Deus é santo. É se retirar do meio, é ser separado. Comer doçura no meio dos mortos, você contar aquela piada engraçada, mas imoral, só para todo mundo rir. Faz todo mundo rir, mas faz o coração do Espírito Santo de Deus entristecer. A palavra de Deus fala que o que tem que sair da nossa boca é só coisa que edifica. E nós, no meio das amizades, começa a falar, porque todo mundo ri. A gente começa a frequentar ambientes que é poluído de espíritos maus, poluído de porta de entrada, de imundície. E não se engane, de Deus não se zomba. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, está escrito. Na versão da Bíblia a mensagem diz que destrói os bons costumes, não só corrompe, destrói. E é por isso que às vezes a gente traz os nossos filhos para a igreja, escuta um sermão bom desse, e aí na semana, ou daí alguns meses, eles estão nos bailes de funk aí de São Vicente, eles estão nessas porcariadas tudo aí no meio desses trem de palavrão, estão vestindo essas roupas peladas, que está mais pelado do que vestido, sensual, estão postando na internet coisas que vocês não sabem, não imaginam o que os seus filhos estão postando, alguns de vocês. Eu sou pastor de jovens. E hoje, esse ano eu completo 29 anos que eu trabalho com jovens. Dos 48 anos, se Deus permitir, eu vou fazer em abril agora. Eu sei o que eu estou falando. Essa semana eu chorei por alguns filhos de vocês. Eu choro por todos, mas por alguns que eu resolvi dar uma passada na folha da internet deles. Chorei na madrugada. Ora, irmão, vigia.
Porque depois que estiver na imundície, estiver atolado na lama, aí vocês querem que o pastor, numa oração, volta com seu filho para a igreja. Não tem jeito não. Quem quer vitória, vai chorando, geme e chora. Passa a vida inteira deixando o filho indo para as imundícias do mundo. Aliás, financia as imundícias do mundo para o seu filho. E acha que é normal porque os amigos dele estão no mundo, não conhecem a Deus, vazio de tudo. E a senhora alimentando, o senhor alimentando, com ingresso, com dinheiro. E aonde que eles têm dinheiro para fazer essas coisas? Eles não trabalham. E o povo vai deixando. E aí eles vão crescendo nessa cultura imunda, de comer doçura em mortos, entristecendo o Espírito Santo de Deus. A segunda coisa que eles começam a fazer o que Sansão fez. Olha aí o versículo 10 do capítulo 14. Descendo, pois, seu pai à casa daquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim o costumavam fazer o que todo mundo faz, porque é costume. Todo mundo dá festa de 15 anos. Aí o pai dessa igreja vai dar festa de 15 anos para a filha e taca a bebida, taca a música do mundo, taca DJ do mundo. É uma imundície naquele negócio lá. Depois vem para o domingo aqui pedir a bênção de Deus. Ô irmão, misericórdia, no nome de Jesus. Vou falar mais uma vez, porque eu já falei aqui 2 vezes quando eu cheguei, mas já tem 2 anos, é bom falar uma vez por ano. Não me convide para casamento assim, nem para visitar, não me mande convite para ir na festa, e nem para pregar na frente. Eu não tenho paixão nenhuma de fazer casamento, porque eu não quero comungar com essas coisas. Eu te respeito, a casa é sua, você põe dentro da sua casa o que você quiser, desde que não haja denúncia aqui, nós não tratamos. Tem que haver denúncia, na Igreja Presbiteriana do Brasil tem que haver denúncia. Alguém que viu testemunhar, está difamando o Evangelho, e aí a gente vai tratar. Enquanto não chega, não tem como eu fazer, mas uma coisa eu tenho, eu não comungo com essas coisas. Por favor, não me convide. A sua casa, você faz o que você quiser, mas eu não preciso pactuar com essas coisas, com o que todo mundo faz, porque Deus me chamou para ser santo, porque Ele é santo. Não vou voar não, irmão, e não sou melhor do que ninguém aqui. Aliás, antes de subir nesse púlpito, eu tremo e choro e falo: Deus, se o Senhor puder mandar alguém no meu lugar, e não deixar eu subir naquele lugar, o Senhor me conhece, eu não sou digno de estar ali, nunca fui. Eu subo aqui com temor e tremor, porque eu sei quem exatamente eu sou. Eu falo isso com os meus jovens. Eu só não caí até hoje em qualquer pecado desses graves que chega a arrebentar a igreja, porque eu tenho a plena convicção que eu posso cair a qualquer momento. O vaso aqui é de barro, não é de ouro não, irmão. A glória é de Deus, o poder é dele. Eu posso ser quebrado a qualquer momento. Eu preciso vigiar, eu preciso orar. Deus não chama a gente para ser santo para voar não, para ser melhor do que os outros não. Deus chama a gente para ser santo porque Ele tem pressa em fazer o sobrenatural dele na cidade onde Deus nos plantou. Deus continua o mesmo. O Jesus de ontem e de hoje, Ele é o mesmo e será para sempre. E Ele quer usar o seu povo com poder. Ele usa vaso pequenininho, Ele usa vaso que nem teologia fez. Vocês viram minha esposa pregando aqui, e eu passei aperto, falei: Jesus, amanhã sou eu, se eu me dá uma unção igual a dela, ou maior, porque senão eu vou perder meu emprego. Deus usa vaso grande, Deus usa vaso fininho, Deus usa vaso grandão, glória a Deus, aleluia. Mas tem um tipo de vaso que Deus não usa. Ele usa até quebrado. Aliás, Ele resolve fazer morada com contrito e abatido de espírito, para reconstruir ele e trazer de volta. Mas tem um vaso que Deus não usa, o sujo. Vaso sujo Deus não usa. E você pare de fazer esse prejulgamento da sua mente, porque nós somos hipócritas e fariseus, porque na nossa casa a gente também não usa vaso sujo. Eu nunca vi ninguém chegar em casa e beber água num copo sujo que está dentro da pia já com Toddy ou com alguma coisa. Ele chegar lá só balançar, servir água ali e beber. Se você não usa vaso sujo, por que você quer que Deus te use sujo? Não tem jeito, irmão. Nós precisamos nos limpar, parar de comer doçura em mortos, parar de fazer o que todo mundo faz. E a terceira coisa que piorou na vida de Sansão, ele dormiu em local perigoso. Ele dormiu no colo de Dalila. Foi só fazendo coisa errada. Casou com uma mulher do povo que ele ia derrotar, para libertar o povo de Israel. Fez comunhão.
e aí deu errado, matou o povo lá pelas metades. Depois achou que estava pouco, só de raiva, passou a deitar num colo de uma mulher perigosa, de uma prostituta. O que aconteceu com ele por causa disso? Aí todo mundo fala assim: a força do Senhor saiu dele. Não, pior do que isso, o Espírito do Senhor decidiu abandoná-lo. Isso é o pior. Paulo deixa claro nas Escrituras para a gente não entristecer o Espírito, para a gente não resistir ao Espírito e para a gente não apagar o Espírito. Então essas coisas são possíveis, mesmo sendo do Espírito, mesmo sendo do povo de Deus. Sansão, olha as promessas na vida dele, por Deus, pelos pais, pela nação, era de Deus, mas escolheu coisas ruins, e o Espírito decidiu não mais habitar com ele. E aí, quando o Espírito de Deus resolve não mais testemunhar e testificar através da nossa vida, 3 coisas que têm acontecido na igreja, e agora eu afirmo e reafirmo, está acontecendo nas igrejas do Senhor Jesus, porque em alguma dessas coisas nós temos pecado, e temos levado no mais ou menos, e achado que é normalíssimo, deixa a vida me levar, vida leva eu. Falou: mas o pastor está pregando um negócio aí, ele está parecendo que a gente é salvo pelas obras. Filho, eu sou inspirado pelo Espírito de Deus e eu creio na doutrina da eleição. Senão eu tinha que rasgar Efésios capítulo 2, de 1 a 10 da minha Bíblia, e Romanos inteiro e jogar fora. Principalmente o capítulo 9, que fala sobre a eleição e predestinação. Mas você não pode ser ignorante o quanto você tem sido. Porque a predestinação e a eleição, ela está embasada diante das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. No Sermão da Montanha ele deixa claro que nós temos umas obras para fazer, e que a gente deve fazer de tal excelência, que as nossas obras brilhem, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra, a ponto de que as pessoas vendo essas boas obras na nossa vida, glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Nós não fazemos obras para ser salvo. Nós fazemos obras porque a gente tem certeza da nossa salvação. As obras das quais o nosso Senhor mandou, registrado em Efésios 2:10. Porque a gente só cita o 2, 8 e 9. Mas o 10 a gente esquece. Pois somos feituras dele, criados em Cristo, para as boas obras, das quais de antemão foi Deus, não foi pastor, não foi diácono, não foi presbítero, não foi igreja presbiteriana, não foi igreja batista, não foi assembleiana. O próprio Pai preparou. Ele preparou e deixou o texto claro lá, para que nós andássemos nela. Não é opção de escolha. Deus não é seu Uber, para quando você está precisando, você vai lá e chama e paga e te leva aonde você quer. Ele não é seu Aladim, para você ficar esfregando lâmpada e 3 desejos de hoje, e mais 3 desejos de hoje. Deus é Senhor. Senhor, e Ele só se torna Salvador daquele que o considera como Senhor. Toda adoração passa por isso. Aliás, a palavra adoração, o sentido real dela é aquele que confessa diante de Deus que ele não é nada e que Deus é o Senhor da vida dele. Aí o louvor e a verdade que ele prega é em espírito. E aí Deus aceita em espírito e em verdade, porque primeiro ele adorou, ele se curvou e diz: só o Senhor é Deus. Isso quer dizer que eu tenho um Senhor, isso quer dizer que eu não mando na minha vida, é Ele que manda e eu obedeço. Quando a gente faz essas escolhas erradas e começa a dormir em local perigoso, Sansão dormiu no colo de Dalila, mas Ló dormiu até as campinas de Jordão, até Sodoma. Armou as tendas de Ló até Sodoma. No outro capítulo, Ló já está morando dentro de Sodoma. Aquele sermão que eu preguei aqui, quando armamos as nossas tendas até o pecado, o que acontece? Só desgraça. Cuidado aonde você arma a sua tenda. Cuidado aonde você tem deitado e dormido. É só um pouquinho, você vai afundar. Eu nunca vi um alcoólatra ficar alcoólatra, começando com um copinho só. Começando com a grade inteira, aliás. Todos começam com um copinho. Eu creio piamente, irmãos, eu creio piamente. Isso digo eu, não o Senhor. Que Deus deixou esse bafômetro no Brasil para regular as bebidas dos crentes.
Para que aqui não é crente, não precisa. Está liberado, geral. Mas como tem tanto crente que bebe social, Deus mandou o bafômetro. Se eu fosse você, eu comprava em casa. Sopra, se apitar, filho, está na iniquidade. Porque é lei do nosso país. É lei do nosso país. A Bíblia fala para a gente obedecer a Deus e também obedecer à lei do país. Então agora, foi tão de Deus que Ele arrojou para nós. Arrojou a lei do país e também continuou nas Escrituras. Só para o bafômetro. Aí o que acontece? Gente, Deus perdoa? Lógico. A graça dele superabunda onde abunda o pecado nosso, tanto de bebida quanto de mentira, que é pior do que a bebida. Pior, porque essa aí, eu nunca vi nenhum conselho disciplinar alguém por causa de mentira, nunca vi. Eu estou com 22 anos de ministério. Por fofoca quase, porque eu ameacei. Falei, se falar mais uma fofoca, eu falei isso com homem da igreja, pensa. Porque todo mundo acha que só mulher que fofoca. Geralmente é a turma que mais fala, então quem mais fala, mais erra. Mas um homem, quando pega para fofocar, Deus que me defenda. E na igreja que eu fui pastor, tinha um. E eu virei para ele, olho no olho, falei, meu irmão, você está fofocando as coisas. Não, pastor, que é isso? Você está falando isso, está falando isso, está falando isso, e está falando de fulano, está falando de ciclano. Porque eles estão errados. Você quer consertar erro, você entra com a carta no conselho e a gente vai tratar. Se você está falando aí sem botar carta, isso é fofoca, isso é um fofoqueiro. E a próxima vez que eu pegar o senhor, eu vou ter o prazer de disciplinar o senhor nessa igreja. Vai ser o primeiro fofoqueiro da minha vida que eu conheço que vai ser disciplinado. E vai ser o senhor, para a tristeza da sua família. O homem ficou com a raiva de mim. Eu não estou nem aí para ele. Eu vou responder diante de Deus, irmãos. Vocês não estão entendendo. Eu li aqui para os oficiais da igreja, que aqueles que se tornam oficiais da igreja, o juízo sobre a vida deles vai ser dobrado. Vocês não entenderam. Se o oficial entendesse isso, nós ia andar pianinho com Deus. Nós ia parar de passar a mão até nos entes queridos da nossa casa. Porque, no nosso caso, o pau que dá no Chico, não dá em Francisco, não dá no dobro no Francisco, que é eu e você. Desculpa o Tiesco aí, viu? Não tem nada a ver com você, Tiesco. Irmãos, o que acontece? O que o diabo faz? Nós somos eleitos pela graça do Senhor. Nós não perdemos a salvação, perdemos galardão. Salvação não. Mas o que a gente perde quando a gente anda nessa rota de Sansão? 3 coisas pelo menos. A primeira coisa que aconteceu com Sansão, o Espírito do Senhor afastou dele, porque desagradou, e ele perdeu a autoridade entre principados e potestades, esses dominadores deste mundo tenebroso. Não tem mais poder. E hoje eu tenho visto uma igreja que não tem mais poder. Por onde eu tenho passado, uma igreja que canta, até que vibra, até que ora, mas se manifesta alguma coisa de sobrenatural. Igual daquela irmãzinha lá no culto, do homem vestido no Halloween, que o raio caiu na igreja, só estava chovendo, igual aqui em São Vicente, chove aquela cá, e o carro dele deu problema exatamente na frente da igreja, lembra? Quem já ouviu essa história? Levanta a mão assim, minha mulher já umas 50 vezes, 1000 vezes já, todo lugar que vou eu conto. Você nunca ouviu essa história não? Aí meu amor, vou ter que contar. Que ela fala assim, já contou 1000 vezes, já contou 100 vezes, aqui eu vou ter que contar. O homem na festa, isso aconteceu nos Estados Unidos, não é piada não, aconteceu nos Estados Unidos. O cara vestiu aquela roupa de capeta, aquela com chifre, tridente, alugou um carro conversível vermelho, que é negócio bem para chegar bombando nas festas do Halloween, de capeta. E no meio do caminho, choveu igual o São Vicente, e quando chove, aquela chuva que encharca, e a capota não subiu, virou uma piscina aquele carro. Aí eles abandonou o carro ali, e estava chovendo, vento muito, os diáconos fecharam a porta para a chuva não entrar na igreja. E ele foi para debaixo do alpendre da igreja. E está lá esperando a chuva passar, e esqueceu que estava vestido de capeta. Num certo momento, caiu um raio perto da igreja, e deu aquele estouro. Ele assustou e pulou para dentro da igreja. Pensa, culto acontecendo, chuva, o raio cai e entra o capeta. Você liga na hora, Jesus viu um Satanás caindo como um raio, é ele. Voltou. Gente, não ficou ninguém da igreja, saiu todo mundo correndo. E ficou algumas senhoras velhinhas no meio do caminho, assim, que não estava conseguindo andar, porque não conseguia correr.
E ele assustado também, que já nem sabia o que estava acontecendo, todo mundo correndo. E ele chegou perto dela e falou: o que aconteceu? Ela falou: ó, seu capeta, tem 30 anos que o senhor dessa igreja, eu nunca fui contra o senhor, não, nunca. Gente do céu. Perdeu a autoridade, irmãos. É triste, a gente ri para não chorar. Perdeu a autoridade. A nossa luta é contra principados e potestades. A palavra de Deus fala que aonde a luz chega, está escrito, as trevas se dissipam. Isso é uma autoridade dada por Deus à sua igreja, que quando busca, que quando ora, que quando jejua, que quando se limpa, a glória de Deus e o Espírito de Deus vem sobre essa igreja, para que ela seja aquela que para o caos no meio da cidade. E se você ler as histórias dos grandes avivamentos, agora estão reeditando, não como reavivamento, mas como avivamento, fogo do avivamento, Wesley Duhl. Eu indico esse livro para você comprar. Conta a história de todos os grandes avivamentos registrados na face da história, até a data que ele escreveu esse livro, sensacional. E todos eles começaram pela oração, todos eles. E pasmem, a grande maioria deles não começou por pastor, por presbítero ou por diácono, começou pelas crianças da igreja, pelos adolescentes da igreja, pelos jovens da igreja, pelas mulheres da igreja, por alguns homens da igreja que decidiram orar até que Deus mudasse a história daquele lugar. Mas se não tiver limpo, não vem. A gente perde a autoridade. E aí as trevas avançam. As trevas avançam. Porque as trevas não param para gente suja. Os filhos de Seva eram filhos do sumo sacerdote e tentaram expulsar os demônios a quem Paulo tinha expulsado antes. E quando ele falou, nós expulsamos e conjuramos no nome de Jesus a quem Paulo prega. E os demônios falaram com os filhos de Seva, que era filho do sumo sacerdote, o que falava com Deus face a face, no santo dos santos. Nós conhecemos a Jesus e nós sabemos quem é Paulo, mas vós, quem sois? Bem conhecido dentro da igreja, mas totalmente desconhecido na esfera espiritual. E assim está a igreja hoje, vazia. Porque tem deixado a iniquidade, os pequenos pecados, aquilo que todo mundo faz, não é só uma mentirinha, não é só um furo de sinal. Gente, eu tenho me policiado demais. Porque Deus continua nos amando, Deus continua nos perdoando, Deus continua conosco, mas nós perdemos a autoridade por pequenas coisas. Segunda coisa que a gente perde, a visão. Primeiro, ele perdeu o espírito e foi preso. Ele perdeu a liberdade, mas ele perdeu a sua visão. Gente que está dentro da igreja e perdeu a visão do reino de Deus. Perdeu a visão daquilo que Deus exige de nós nas Escrituras e deixou prometido a nós. Eu vou passar só algumas coisas para você entender isso. Aonde está os homens e mulheres de Deus, e eu me incluo num pacote, do qual eu sou o principal e tenho chorado nas madrugadas, falando, meu Deus, muda a minha história. Onde estão esses homens e mulheres, do qual o poder de Deus opera infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder de Deus que opera em nós, Ele está aí, o qual o próprio Senhor Jesus disse que esse reino, Ele está em nós, e é para chamar Ele, na oração do Pai Nosso, Ele fala, chame esse reino, que o teu reino venha. Um poder que a palavra de Deus diz nada mais, nada menos do que poder de Deus e não palavra. 1 Coríntios 4:20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas tão somente pelo poder dínamos de Deus. E Ele habita em nós. Mas quando nós andamos nesse triste caminho, a gente perde esse poder. A gente perde a visão das promessas de Deus para a nossa vida. Nós queremos a paz que excede a todo entendimento, mas a gente não ora correto, a gente não pensa correto e a gente não age correto, porque é isso que está lá em Filipenses 4, a partir do versículo 6 até o versículo 9, que o pastor pregou o 8 no domingo, com excelência, e fez a gente decorar. O 8 fala do pensar correto, mas o 6 fala do orar correto. Tem um tipo de orar. E o 9 fala, assim como vocês vistes e aprendestes em mim, isso praticai, andar correto. Quando a gente faz essas três coisas, a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Só assim.
Você não vai entrar na sua casa, enfiar a chave lá e dar só meia volta para abrir a porta. Ela abre? Não abre. Mas nas Escrituras você quer dar meia volta e quer que a porta da promessa abra para você. Você até ora joia, mas não ocupa a mente com o que deve ocupar. A semana inteira fica ouvindo porcariado, coisa ruim. Só vê notícia de desgraça na televisão. E quer ter paz no coração. Ô filho, vai ter que andar na base do Rivotril mesmo, não vai ter jeito. Não vai ter jeito, com raríssimas exceções. Meu pai tinha essa mania. E aí começou a tomar esses remédios. Falei, pai, em nome de Jesus, para com isso. Para de ver essas porcariadas, esse monte de jornal. O senhor acorda já com vontade de matar os outros, que queria ter uma metralhadora para matar esses ladrões, para matar não sei das quantas, está amargurando esse coração do senhor. Assiste coisa boa, lê Bíblia, vê algumas coisas de Deus, enche, ocupa sua mente e coração. Gente, porque a boca fala do que está cheio o coração, não se engane. É só você encostar nas pessoas da igreja, você vai ver o que elas falam, principalmente depois dos cultos. Fala de tudo, menos de Deus, a grande maioria. Presta atenção, gente, presta atenção. Fala do futebol, do time que ganhou, enquanto a pregação estava aqui, não foi gol, foi gol do time, não foi gol do nosso time, foi gol do nosso time. O diabo roubou a semente rapidinho, zombando e rindo da gente. Sabe por quê? Porque na hora que precisar da oração que funciona, não vai ter. Não vai ter. Não está se preparando para isso. Não está se enchendo. Não está buscando. Não é o poder de Deus que não age mais hoje. Não são os milagres de Deus hoje que não faz mais. Não são aqueles milagres sobrenaturais que existiam na vida dos apóstolos e que também existia na vida dos diáconos. Porque alguns doutores da igreja pregam falando que não existe mais os milagres feitos pelos apóstolos, que aquilo fazia parte do pacote do apostolado. Eu truco. E eu deixo claro para você, Estevão que morreu aqui, você vai ler no capítulo 7 aí, que grandes sinais e prodígios se operavam através da vida de Estevão, porque ele era cheio do Espírito. Os sinais e prodígios, eles estão ligados ao transbordar do Espírito. Não é ter o Espírito, é transbordar do Espírito. Ele transbordava do Espírito. Não é a dom de apostolado, ele era diácono. Filipe, no capítulo 8, outro diácono, na igreja de Samaria, o capítulo 8, versículo 6, pois grandes sinais e maravilhas se operavam através do diácono Filipe. Não era apóstolo. O que diferenciava na vida dele? Era o pacote de apostolado, ele nem era apóstolo. Era o transbordar do Espírito. Quando nós mantemos uma vida mais ou menos, deixa a vida me levar o que todo mundo faz, e a gente suja a nossa alma e mente, não vem esse transbordar. Nós somos até selados com o Espírito. Propriedade exclusiva não quer dizer que ela tem construção nenhuma, pode ser só um lote baldio. Por isso que Paulo fala para a gente não só fazer morrer a nossa natureza terrena em Colossenses 3, mas ele fala para a gente edificar, tem que construir. Fazer morrer, mas tem que se revestir do novo que se refaz. Edificar, crescer. Cada dia mais nós precisamos, amados. Nós temos perdido muito, muito. Tem um povo do nosso lado que tem padecido. Gente que está pensando em suicídio. E você ainda não viu, não prestou atenção, e nem eu. Porque em vez da gente passar tempo de oração no nosso quarto, falar, Deus, amanhã eu estou saindo de novo para a rua. Me usa para a tua glória. A gente fica pensando no futebol, na piscina, no passeio, na prova, tudo isso é válido, se você for fazer para a glória de Deus. Meu Deus, eu não posso perder o meu tempo, tem gente do meu lado morrendo, e morrendo sem o Senhor. Precisamos ser cheios, amados. Deus restaura essa autoridade como restaurou em Sansão no último dia dele. Ele cumpriu o propósito de Deus. Ele não suicidou. Ele cumpriu a sua missão de libertar o povo dos filisteus. O povo teve paz depois da morte dele. Eles pararam de ser perseguidos. Não confunda missão com suicídio. O único suicida da Bíblia
citado pelo Senhor Jesus, está na oração de João 17. Quando ele diz lá: Pai, nenhum dos que me deste se perdeu, exceto o filho da perdição. Foi o único registrado nas Escrituras que o Senhor Jesus pontuou uma opinião sobre ele, sobre um suicida. Sansão foi aquele que pediu: Pai, me dê a última chance de eu honrar o nome do Senhor nesse lugar, cumprindo o chamado, como Jesus cumpriu na cruz, como Pedro cumpriu na cruz, como Paulo cumpriu decapitado, como João Batista cumpriu, como Estevão cumpriu apedrejado, preparados e prontos para a morte, mas para honrar o nome do Senhor. Deus restituiu, mas passou a vida inteira de sofrimento. Perdeu a visão do reino, das promessas de Deus. Sabe quando que uma igreja descobre, quando você descobre que você está fora da visão do reino? É só olhar para o texto. Quando Sansão ficou cego, o que ele fez? Eles colocaram ele aonde? No moinho. E o que ele fazia? Empurrava o moinho. É isso que você faz na sua vida, quando você perde a visão do reino. Você acorda todo dia, toma um café da manhã, vai trabalhar, aí fez tudo lá, checklist, volta para casa, busca o filho na escola, já levou antes, volta, almoça, à tarde dá uma cochiladinha, vai trabalhar de novo, e chega à noite, de novo, deita no... E quando muito ora, de vez em quando lê a Bíblia, e vai trabalhar, e a sua vida nada muda, nem um testemunho diferente de Deus, nem uma palavra nova, ninguém que você semeou vida, porque tudo fica diferente, tudo fica a mesma coisa, a vida é um círculo vicioso, perdeu a visão do reino. Porque quando a visão do reino vem sobre nós, ainda na velhice, a seiva é com verdor, e ainda vai dar muitos frutos. Você tem que acreditar na promessa que Deus te deu, e parar de ficar depressivo dentro de casa, porque ninguém liga para você, mas Deus se importa com você. Se levanta no nome de Jesus, vai para as ruas com um folheto na mão, vai abençoar a vida, dá um abraço amoroso, abençoa no nome de Jesus. Deus é contigo, vida nova, para com essa cegueira, para de reclamar da vida. Os milagres não acontecem na sua vida, você é ingrato, reclama de tudo está ruim, inclusive o culto que está demorando demais, tudo está ruim. Aí se o culto é rápido, aí fala assim: não, o pastor nem preparou o sermão hoje. Tudo está ruim. Nós temos que mudar de vida, porque isso é o diabo escravizando a gente. Ele faz isso, eu estou te mostrando o que ele faz. Mas nós podemos pedir a Deus: Senhor, assim como o Senhor restaurou Sansão, restaura a minha vida. Eu não sei se eu tenho mais um dia, mas ou se eu tenho 20, 30, 40, 50 anos, mas que seja para o Senhor, no nome de Jesus. Visão do reino, gente, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para com todos os homens. 1 Tessalonicenses 5,18. Naquele dia ele vai perguntar: só aquele que fez minha vontade. A minha vontade é: povo que diz que é meu povo, tem que dar graças em tudo. Quando eu recebi a notícia da morte do meu pai, minha mãe desesperada do outro lado, eu falei: glória a Deus, mãe, louvado seja o nome do Senhor. Até aqui nós tivemos o meu pai, seu marido, fica na bênção. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Você não estava triste? Não, pastor, em lágrima. Chorei demais, mas bendizi o nome do Senhor, glorifiquei o nome do Senhor. Foi um culto em que 5 pastores pregaram, aliás 4 pastores, e minha mãe resolveu também pregar. Pensa, fala igual eu. O povo estava lá no velório, lá no cemitério, o sol de rachar na cabeça, meio-dia, e nós aqui na igreja conversando, e o telefone tocou: ô pastor, o senhor não vai vir não? Porque o corpo do pai do senhor já está na cova. Falei: ô, pera, segura aí que nós estamos indo. Vamos mãe, que estão baixando o corpo do pai lá, vamos embora. Culto de celebração, de gratidão a Deus, por um homem que viveu do jeito dele, teve os pecados dele, como eu, como você, mas procurou glorificar o nome do Senhor em todo o tempo que ele viveu. Não foi rico, mas foi rico em boas obras para com os homens. Quantas vezes eu vi aquele homem abençoar vidas,
tendo do pouco que ele tinha. Quantas vezes o legado que ele deixou para mim. A gente não precisa ser rico para ser bênção na vida do outro. Basta a gente dividir o que tem. Você vai ver que um milagre vai acontecer. A multiplicação continua, porque Deus continua, mas ela acontece quando a gente decide partir o pouco que a gente tem com as multidões. Não vai faltar, não vai faltar. Falando nisso, nós temos uma lista aqui, está até no meu bolso, acabei de lembrar, a Junta Diaconal me passou, e nós precisamos de materiais para uma família que perdeu toda a casa, vai ter que ser reconstruído. Então tem telha, tem madeirite, tem pacote de prego, tem um monte de coisa aqui. Nós precisamos ajudar no nome de Jesus. Nós somos família do Senhor, e não vai faltar. Amém? Procura os diáconos no final, eles têm essa lista. Você não precisa dar toda a lista, mas se quiser, louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe e multiplique. Nós precisamos ter visão do reino, e a visão do reino é dar, é dividir, é ser generoso, é socorrer, é comer com simplicidade na casa um do outro. Nós perdemos tudo isso, amados. A gente frequenta a igreja, no máximo aguenta o pastor uma hora, e só na semana que vem. Cadê a comunhão? Cadê o toque, o visitar? Vou tomar um café na sua casa, ou vou levar um bolo, ou um pão de queijo. A igreja cheia do Senhor, ela tinha simplicidade nessas coisas. O partir do pão, eles iam de casa em casa. Eles não ficavam esperando só o pastor, não. Toda a igreja ia. Uma igreja viva. Por último, a gente perde a dignidade. Sansão se tornou palhaço na mão dos inimigos. O versículo 25 do capítulo 16, os filisteus rindo e celebrando a vitória sobre o povo de Israel, diz: traga Sansão para que ele nos divirta. Quando nós perdemos e fazemos escolhas erradas, amados, é isso que acontece com a igreja perde a sua autoridade, a igreja perde a visão do reino, a igreja perde a sua dignidade. Quando se fala que é pastor na cidade, você tem que falar de qual denominação, que na sua denominação você tem uma formação, que você não é o dono da igreja, que você tem gente que dita o seu salário, que você não põe mão no gasofilaço, para que o povo possa começar a te respeitar. Porque se você fala que é só pastor, eles dão até uma risadinha, tem uns que riem na cara. O senhor é dos ricos então. Falei, da graça de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Perde a dignidade. Aonde que perdeu? Fazendo o que todo mundo faz, comendo doçura nos mortos e dormindo em local perigoso. Que nós, como igreja, no nome de Jesus, possamos mudar a nossa semeadura, voltar a ler as Escrituras de manhã e de noite, de dia e de noite, meditar nelas. Não precisa ler grandes trechos, mas leia de dia e de noite, que seja um versículo, mas de dia e de noite. Por quê? Porque Deus mandou. A gente faz às vezes culto doméstico, a turma que é mais animada, glória a Deus por isso, faz o culto doméstico, mas à noite, nada. É de dia e de noite. Existem algumas promessas na Bíblia que tem a chave certa. Se você não virar de dia e de noite, não é bem sucedido. Josué 1:8, Salmo 2, Salmo 1, versículo 2. O homem que é bem-aventurado, que tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele fizer será bem sucedido. Quem é presbiteriano, calvinista, quem é pastor, presbítero, não. Quem medita de dia e de noite, que não anda nos conselhos dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém nessa turma e medita na palavra de dia e de noite, bem sucedido. Sucesso está aí, irmãos. Se a gente obedecer a Deus, nós não vamos mais nenhum culto de vitória. Não sou contra os irmãos, mas nós temos que entender as Escrituras e agir do jeito que as Escrituras falam. Volta para casa lendo Deuteronômio 28, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor deixa claro que todos aqueles que obedecer aquilo que Deus deixou registrado nas Escrituras, andar em obediência a Ele, Ele promete, é um Deus que não pode mentir, todas estas bênçãos correrão e te alcançarão. Não é você que tem que correr atrás
É a bênção que tem que correr atrás de você. Amém? É Bíblia, isso é Bíblia, está escrito na Bíblia. Deuteronômio 28. Aí Deus fala 14 tipos de bênção lá que atinge até o animal da sua casa, até a plantação, tudo. Ele não deixa, ele não esquece de nada. Mas essa bênção vem quando a gente obedece. A gente precisa andar em obediência. Aliás, a fé verdadeira é a fé obediente. Vamos terminar com esse texto? Coloca para mim aí, por favor, Hebreus 5:9. Uma fé obediente, foi a fé que Jesus teve. E é a fé que nós temos que ter. Olha para você ver, que essa noite, esse sermão, não sirva para te botar para baixo, mas sirva para te botar além do que você já está, para andar nos sonhos de Deus que são muito maiores do que os seus, nos caminhos de Deus que são muito mais elevados do que os seus, porque Deus não chamou o povo dele para ser cauda, Deus chamou o povo dele para andar na frente, para ter a visão do reino. Deus nunca deixou um amigo dele sem saber daquilo que estava para acontecer nos dias, nunca deixou. Confere nas Escrituras, Ele sempre mostrou os seus amigos, por sonhos, por revelações, por visões. Deus sempre direcionou e diz: olha, não vai, eu vou dar vitória, só canta que eu vou entrar nessa batalha, vocês não vão fazer, só vão louvar, me adora e vai tudo cair. Todo aquele que foi amigo, desejou ser amigo de Deus e andou nos princípios do Senhor, querendo andar segundo o seu coração, ele não foi pego de surpresa, não foi. Pode olhar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Olha aí, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe... Se você olhar o versículo 5 que está acima, versículo 7, que está acima desse aí, é o nosso Senhor Jesus que está falando dele, olha lá, ó. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Súplica é gritos, é gemidos da alma, e ali está no plural, não foi só lá no dia que ele suou sangue, não. Ali indica que teve mais de uma vez. A quem podia o livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Aí eu te pergunto, se Jesus, sendo filho de Deus, sofreu e chorou muitas vezes, por que a gente acha que aquelas oraçãozinhas de 3 vezes ao dia, sem choro, sem lágrimas, sem nada, Deus é obrigado a responder, porque nós somos melhor do que Jesus? Porque se eu creio naquelas orações que eu faço, então nós somos melhor do que Jesus, porque Jesus teve que chorar e teve que gritar algumas vezes, entendeu? Nesse mesmo contexto ele fala, de fato, que ele tornou autor e salvador de todos aqueles que lhe obedecem. Não existe uma fé sem obediência. A fé que existe sem obediência é a fé dos demônios. Crês tu que existe um só Deus? Fazes bem, até os demônios creem e tremem, mas eles continuam demônios. A fé deles não muda eles em nada, e é o que tem acontecido dentro da igreja. Um povo que crê, mas que continua xingando os mesmos palavrão, 10, 20 anos de igreja, continua batendo na mulher, mesmo depois diz que é confessa em Cristo Jesus, continua espancando, continua roubando, continua... Irmãos, nós precisamos mudar no nome de Jesus. Deus tem pressa. Aqui há um exército poderoso na batalha, porque é um exército que no mínimo, anda com a Bíblia na mão. Nós precisamos ler essas Escrituras e se levantar no poder do Espírito, no nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que você volte para casa hoje, triste sim, pelo que passou, não tem como mudar, mas muito feliz, porque Deus te deu essa palavra, porque Ele corrige e disciplina quem ama. Apocalipse 3:19, eu, o Senhor, eu corrijo e eu disciplino a quem eu amo. Para quê? Para humilhar? Não, para ele aprender a me ouvir. E aquele que ouvir, porque eu bato na porta, e aquele que ouvir e abrir essa porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aleluia. Versículo 20 de Apocalipse 3, mas tem um 19 antes. A correção de Deus é para celebração.
E você não convidou ele, não. É ele que está se convidando, como ele sempre fez. Na viração do dia, com Adão e Eva, era ele que ia a Adão e Eva. É ele que em todas as escrituras deixa claro para a gente orar sem cessar, orando em todo o tempo. Nada mais ele está dizendo, fale comigo. O Senhor nos ensina a orar. Ora assim, Pai nosso que estás nos céus. Você tem pai? Você pode não ter tido um pai bom na terra. Aliás, por mais que a gente tente ser, o nosso Senhor Jesus nos reprovou nesse quesito. Em Lucas 11, quando ele diz, porque vós que sois pais maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste. Você tem pai que te redireciona essa noite no caminho. Não se sinta humilhado, sinta-se ouvindo a voz, como que a do ex, quando você erra uma rua, e ela diz suavemente, recalculando a rota. Essa noite Deus está recalculando a sua rota, porque Ele quer abençoar o seu povo, com todas as suas promessas, que Ele prometeu. Mas nós precisamos usar as chaves certas. Sem santidade, sem um tempo de encher do Espírito. É por isso que a gente tem tantos anos na igreja e não consegue perdoar o irmão, porque perdão é divino e só perdoa quem transborda do Espírito. Nós não temos capacidade nenhuma de perdoar. É por isso que a gente nunca deu a face, a outra face, para o irmão bater. Aliás, se alguém bate em nós, a gente dá vontade de dar de conforto em dobro, porque nós não estamos cheios do Espírito suficiente que a gente deveria estar. É por isso que a gente não dá também a túnica, quando alguém rouba a nossa capa, e assim como roubou minha aliança no primeiro ano que eu cheguei aqui, eu fui reprovado nessa matéria. Vou contar para vocês, tristeza de alma, não é coisa boa. Quando eu vi aqueles 10 sujeitos, e eu com medo de matar os meus filhos e a minha esposa, e eu vi um falando que ia me matar, eu falei, Deus, se ele puxar uma arma ali, eu vou morrer com ele, mas eu vou matar esse desgraçado. Porque meus filhos ele não vai matar não. Se eu quebrar o pescoço dele, ele me dá o tiro, ainda dou tempo de cair com o meu corpo em cima dele. E aí dá tempo de meus filhos e minha esposa correr, e eles vão correr, porque vai morrer 2. Meu pensamento. Mas passou, Deus deu livramento de morte. Nós perdemos só coisa material. Deus deu tudo, quase tudo, melhor. Mas o pastor Vumar foi lá orar lá em casa, no mesmo dia, compadecido. E ele começou a orar por nós. Entrou uma alegria no meu coração. Mas quando ele mudou a oração dele, na mesma hora que teve alegria, teve um ódio. E eu não falei amém. Ele falou assim, abençoe esses meninos onde eles estiverem. Converte o coração deles, Deus. E eu queria que Deus matasse. Foi miserável. Porque a minha aliança tinha uma história. Eu trabalhei. Fiz bijuteria e vendi na rua. Para comprar. Não ganhei de presente. Tem uma história. Trabalhei de novo, juntei oferta. Deixei de lanchar muitas vezes para dobrar ela para o casamento. E ser roubado, a gente dá vontade de matar mesmo. Não estou chorando pela perda da aliança. Estou chorando pela perda da visão que eu tive na hora. São almas que não tiveram a revelação que eu tenho. Que tudo pode mudar quando a gente crê num Deus Todo-Poderoso. Até aquele ladrão da cruz. Por que não eles? Eu falei, Deus me perdoa, mas eu estou com muita raiva. Não deixa eu ver esse menino na rua não, Deus, por favor. E aí eu descobri que, mesmo sendo um homem de Deus, eu ainda estava vazio do Espírito Santo, porque eu não cheguei ao ponto de poder liberar esse perdão. E de lá para cá eu tenho lutado e tenho me enchido. E tenho lido das Escrituras e tenho ouvido louvores, durmo ouvindo louvores, meu carro tem louvores, a minha casa é só com louvores, o tempo inteiro. Não é porque eu quero ser melhor do que você, eu preciso perdoar, eu preciso ser cheio.
porque sem Ele eu não dou conta, e você também não. Que Deus te abençoe, e que no Espírito Santo do Senhor nessa noite haja um conserto na sua vida, no nome de Jesus, na área que você precisa. Revela, fala com Deus. Como eu, não dou conta, Senhor, não dou, mas eu conheço o Senhor que dá. Eu tenho um Pai. Já teve dias que eu dormi e falei: Deus, me pega nos braços hoje, me põe no colo. Eu não dou conta. Foi as noites que eu dormi melhor na minha vida aqui em São Vicente. Você tem Pai. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Ele ouviu o clamor das suas lágrimas lá no seu quarto. Ele lê pensamentos, suspiro de alma, como o de Ana, que nenhuma palavra deu, mas Deus ouviu. Aliás, em Apocalipse deixa claro que diante do Senhor há taças, vasilhas, e não são de cristais, são de ouro, que estão diante dele como incenso, e lá fala, são as orações dos santos, dos que se separam. A sua oração está lá, queimando diante de Deus. Você tem Pai. Que Deus reescreva a sua história a partir de hoje, no poder do Espírito, no nome de Jesus. Deus tem pressa, porque Ele tem uma cidade para impactar, e não é pelo que eu falo, não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor, através de você. Transborde, porque Deus vai falar ao seu coração, como fala o meu. Deus vai te acordar nas madrugadas, eu tenho certeza disso. Procura só se encher, a direção Ele vai dar, e você vai ver como que vai mudar o ambiente de trabalho. Você vai ver como vai mudar a sua família, porque você vai mudar. Começa aqui, mas não para, porque o bom fermento, ele leveda toda a massa. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. E você que quer experimentar um pouco mais de oração, de jejum, que aguenta, nem todos aqui têm que tomar remédio, tem problema de saúde. Sexta que vem nós teremos a tempestade de oração. Começa sexta às 20 horas, termina no domingo às 9 da manhã, mas a gente continua com a escola dominical aqui. Tempo de jejum. Procure os jovens, procure o Leandro, a inscrição é R$20. A gente tem um material que a gente vai estudar, e a gente vai depois fazer um desjejum com um bom café, sustância, no domingo. Nós vamos passar esse período orando, jejuando, para que Deus enche a nossa casa, enche esta casa, enche a sua casa, da presença e do poder de Deus, para que Deus coloque os anjos dele nas portas dos colégios da nossa cidade, que é tida como pior do que Suzano, para que todo espírito de morte e de suicídio passe bem longe das nossas escolas e dos seus filhos. Sempre tem que ter alguém que paga o preço, e a juventude dessa igreja decidiu pagar, alguns. E se você quiser, ou de longe, orar lá na sua casa por nós, estaremos aqui. Vamos colocar de pé e vamos orar. O apelo nessa noite já foi feito. Já foi feito pelo Espírito do Senhor no seu coração. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe qual é a decisão que você tem que tomar. Você sabe a postura diante de Deus, e no passo de fé você vai dizer: Deus, eu quero e preciso ser diferente. E então, assim como toda a minha sala, eu vou te passar o exercício dessa semana, o Salmo 119 todo. São 176 versículos, todo dia. Não lê por ler, mas lê crendo que vai haver cura na sua alma através da palavra, porque a palavra de Deus, ela nos cura.
ela limpa, ela deixa a nossa visão mais clara. A gente sabe de tudo isso e até indica para os outros, mas a gente muitas vezes não faz. Então que essa semana seja uma semana de leitura da palavra, do Salmo 119 na sua vida. Pega um lápis de cor bonito aí, sai colorindo tudo aquilo que ardeu o seu coração, e quando lágrimas brotarem dos seus olhos, enquanto você estiver lendo as escrituras, porque esta é a minha oração por você, você para tudo e ora ali, enquanto as lágrimas descem, ora diante do Senhor, dizendo: Deus, eu ouvi a tua voz. Deus fala, e Deus vai falar com você, mas você tem que abrir a palavra e ler. Amém? Depois você me conta o seu testemunho. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela direção que o Senhor tem dado a esta igreja, a cada um de nós. Ó Pai, que o Senhor possa dar experiências extraordinárias ao teu povo, na leitura da tua palavra. Que o teu Espírito prometido em João 14, 26, que viria para nos ensinar, para abrir os nossos olhos, meu Deus, cada um que abrir a tua palavra e começar a ler, Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor ardeu o coração daqueles discípulos no caminho de Emaús, o Deus Todo-Poderoso, põe fogo no coração dos teus filhos, que eles sintam a tua presença e que as lágrimas automaticamente caiam dos olhos, que eles sintam que o Senhor os ama e que o Senhor sempre quis falar com eles. Quando a gente para ouvir a tua voz lendo essa palavra, não esqueça da minha casa, por favor, Deus. Continue a visitando, e eu te pedi um presente esse ano, que a minha casa seja chamada casa de oração, assim como a tua casa. Coloca isso no coração dos meus filhos. Continue colocando isso no coração da minha esposa. E não esqueça desse pobre coração meu. Que o teu nome seja engrandecido. E que essa ilha de São Vicente seja conhecida daqui a alguns anos, em poucos anos, na Baixada Santista, como a ilha da glória do Senhor. Como a ilha da glória do Senhor. Que haja a visitação do Senhor nesta ilha, em ambas as cidades. Desperte as tuas igrejas, aonde elas estiverem, em qualquer denominação, que clama ao Senhor. Que haja o fogo do teu Espírito. Transforma esta ilha, ó Pai, na ilha da glória do Senhor, no nome de Jesus. Clamamos a Ti, somos mais do que 2 ou 3, e clamamos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Muda do jeito que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus. Visita com os teus anjos do jeito que o Senhor quiser, porque o Senhor é Deus. Traga terror sobre o espírito de morte, sobre o espírito de prostituição, sobre esses espíritos e potestades que têm entrado nessa cidade. Que a Tua luz reine neste lugar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja curas, que haja libertações, que haja, ó Pai, em nome de Jesus, a manifestação da Tua glória. Pois aonde há um povo do Senhor que se põe a orar, a Tua palavra diz que o Senhor responde. Vem, Senhor, sobre esta ilha. Nós clamamos nessa noite. Essa é a nossa oração e suplicamos. Visita cada lar que assistir este culto. Que a glória do Senhor esteja sobre a casa deles também, no nome de Jesus. Que o poder do Teu Espírito cure, restaure, transforme a cada um no poder do Senhor, para que todos saibam que o Senhor é Deus e que o Senhor visita lugares ainda hoje. Começa aqui, ó Pai, e espalha onde o Senhor quiser. Eu lhe suplico isso, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo. Que a gente diminua e que a Tua glória cresça, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor, e eu estarei na porta para te dar um abraço.